Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do que acontece toda terça-feira às 19 horas. Estamos na aula 18ª, ou seja, 18 semanas fazendo esse projeto acontecer, trazendo muito mais educação em diabetes e segurança nas informações. Então, toda semana, você que está aqui comigo, a gente aprende sobre um tema novo que impacta de forma direta na tua glicemia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito negligenciado e que precisa cada vez mais espaço para ser falado, para ser conversado. Antes da gente começar e eu compartilhar aqui o material, eu gostaria muito da resposta de vocês pelo chat, se vocês sabem o que significa o termo diabetes de estresse. Alguém sabe? Coloca no chat, ou então abre o microfone para falar um pouquinho. Deixa eu entender um pouco sobre a realidade de vocês. Eu vou repetir o tema. Diabetes de estresse. Alguém sabe o que significa? A Fátima falou que não sabe. Alguém mais sabe ou não sabe o que significa? Fala aí, Lúcia. Eu vi hoje no Instagram, até perdi, queria ter continuado, mas aconteceu, esbarrei o dedo, perdi. Que é mais ou menos assim, a gente fica tão tensa com tudo que está acontecendo que a gente não consegue controlar a glicemia por causa do estresse que a gente fica. Tá? Eu peguei o iniciozinho só e não consegui ver o Exatamente. resto. Foi uma publicação minha no Instagram, depois tu olha, tá no meu perfil, tá? Eu compartilhei sobre isso ontem. Ah, então tá. E aí, qualquer coisa eu te envio também, tá? Mas tá no meu Instagram, é a última publicação que foi feita, tá? Justamente para Então trazer tá. esse tema para a aula de hoje, por isso que eu falei que seria muito importante. Tá, então, esse tema, realmente a gente precisa levar cada vez mais informação, porque ele é muito relevante e ele impacta de forma muito significativa no tratamento de cada um de vocês. E pouco tem se falado, né? A ciência já entende o impacto disso no tratamento, mas pouco é falado dentro dos consultórios. Então, olha só, a Lúcia deu um spoiler ali, falando que ela entende sobre diabetes de estresse, né? Mas eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente consiga ver o material que eu preparei para conversar com vocês sobre esse tema super importante, tá bom? Então, como de sempre, eu preciso que vocês confirmem se vocês estão conseguindo ver o material, a tela compartilhada. Me dê esse feedback aí pelo chat, isso é importante. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver? Está compartilhando? Confirma para mim no chat, por favor. Tá sim. Tá? Tá. Beleza, obrigado. Agora eu estou conseguindo. Boa, Fátima, que bom. Qualquer coisa vão me avisando, tá bom? Obrigado, Mariana. Vamos lá, então, gente. Ó, lembrando o seguinte, esse material, esse mapa mental, eu sempre disponibilizo para quem faz parte lá do grupo do WhatsApp. Então, você que ainda não é inscrito na aula, se inscreve, é totalmente gratuito esse encontro. Então, eu envio lá no grupo do WhatsApp esse material para que você possa ter acesso a ele, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com o nosso tema, né, que é diabetes de estresse, e a gente vai começar falando o seguinte, olha só, controlar diabetes literalmente cansa, né? São muitas decisões, são vários pensamentos, são várias decisões que você precisa ter antes de fazer e tomar qualquer ação. Então, controlar o diabetes são decisões, cálculos, medo de hipo, medo de hiper, medo do futuro, né? E isso todos os dias, 7 dias na semana, sem férias, sem descanso, o tempo todo para o resto da vida. Hoje, nesta aula, você vai entender que não é fraqueza se sentir cansado, é literalmente se sentir mais humano. E eu quero que vocês saiam daqui com o entendimento de que é realmente possível aprender a cuidar e a tratar melhor o diabetes sem se perder de si mesmo, tá bom?
Diabetes burnout é um estado de exaustão causado pelo esforço contínuo de manejar o diabetes. A pessoa se sente desapegada do cuidado, combinada a um senso de impotência. Traduzindo, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, para poder lidar, para poder simplesmente sobreviver. E isso realmente cansa, isso realmente é exaustivo, e isso leva a um estágio que é chamado de diabetes de estresse. Como o tratamento não é fácil e ele exige diversos conhecimentos e diversas aplicações práticas, esse cansaço ele vem ao longo do tempo e isso gera um senso de desespero, de desânimo, de fazer tudo certo e mesmo assim não ter resultado. E isso acaba atrapalhando todo o tratamento e tua saúde emocional, tá? Então, o que é o diabetes de estresse propriamente dito? Segundo a Associação Americana de Diabetes, diabetes de estresse é uma reação emocional normal ao esforço contínuo de controlar o diabetes, tá? Não significa fraqueza ou algo do tipo. É um esgotamento emocional causado pela repetição de decisões e pelo medo constante de errar, tá? Então, o diabetes burnout é um estado de exaustão física e emocional causado pelo esforço constante do autocuidado. Ou seja, não é você que está desorganizado, é o tratamento que é pesado demais para ser feito sozinho. Como eu falei, a referência que a gente tem é que a cada 4 pessoas que têm diabetes tipo 1, uma esteja passando pelo diabetes de estresse. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, se vocês já passaram por isso, se vocês estão passando por isso, porque é super importante identificar esse estágio para que a gente consiga tratar e pedir ajuda, que é o mais importante. Pedir ajuda. Se na consulta com o teu médico essa escuta ativa não acontece, outros profissionais e outras pessoas podem estar aptas para te ajudar. Então, constantemente, eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde emocional dos meus pacientes, principalmente pensando no diabetes de estresse, porque realmente impacta e realmente cansa, porque você pode fazer tudo exatamente igual ao dia anterior, e mesmo assim pode dar tudo errado. E aí você não entende nada. E aí você acha que nada dá certo. E é uma necessidade de acertar sempre e um desespero imenso de errar apenas uma vez. É uma cobrança infinita que acontece todo santo dia. E isso acontece, eu acolho os pacientes e a gente consegue, os profissionais de saúde conseguem reconhecer. E a gente consegue te ajudar. Tá? Então, isso é importante, eu quis trazer esse tema porque é muito importante, é pouco falado, a gente está passando no Novembro Azul, que é um mês que é o reconhecimento mundial do diabetes, não é só câncer de próstata, né, a prevenção do câncer de próstata, mas a gente precisa também chamar a atenção para o diabetes, que acontece no dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes, tá? E nada melhor do que falar sobre um tema que é pouco discutido, que é pouco falado, e isso é importante. Se alguém estiver passando por isso, pode me mandar mensagem, a gente conversa, eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá? Então, isso é importante compartilhar esse sentimento, talvez outras pessoas estão passando pelo mesmo. Aqui a gente tem mães pâncreas também, a Soraya é uma mãe pâncreas que também vai estar passando por diabetes de estresse, porque ela gerencia o tratamento do filho dela, o filho dela também acaba passando por isso em determinado momento da vida, né? É muito relativo, dependendo do momento de vida que você está passando. Isso pode acontecer hoje, aí não pode acontecer amanhã, aí daqui a algum tempo pode acontecer. A Mariana também é mãe pâncreas, ela sabe, sabe muito bem o que todo esse gerenciamento causa, né? Então é muito, tanto para os pais, quanto para o próprio filho. Então, é muito importante esse acolhimento dessas duas vias, porque os dois passam por isso. São diferentes, né?
mas os dois passam por isso. Então, é muito importante pedir ajuda, reconhecer que está passando por esse momento e ter essa comunidade muito mais próxima, muito mais ativa. Participar de grupos de WhatsApp também é muito importante, porque acaba conhecendo outras pessoas que estão passando o mesmo que você e acaba uma ajudando a outra. Então, é muito importante. Tenho certeza que nesses 5 anos de diagnóstico, a Soraya já passou por um momento assim, pode estar passando, né, Soraya? E realmente é muito desafiador. É muito desafiador, é uma gripe, é uma alergia que desanda tudo, é a puberdade, né? Então, assim, é a transição da criança para a adolescência, então tudo tem um desafio maior, né? Então tem um processo de aceitação tanto da família quanto do próprio paciente, né, da criança, do adolescente. Então tudo isso vai impactando ao longo do tempo. E quando eu fiz essa publicação ontem, choveu de comentário de várias pessoas falando, nossa, finalmente eu consegui entender o que estava acontecendo comigo, eu nunca consegui nomear, eu nem sabia que era possível nomear isso que eu estou passando, então foi muito positivo fazer a publicação e chamar a atenção para esse tema tão importante, tá? Então vamos dar continuidade aqui no nosso material. Por que que o burnout, né, glicêmico acontece? Por que que o diabetes de estresse acontece, né, de fato? Olha só, é importante a gente entender que existe uma sobrecarga cognitiva em relação ao tratamento. Como eu falei, são muitas ações, é muito conhecimento e muita prática. Então, você precisa conhecer e você precisa colocar em prática, testar, entender o que deu certo, entender o que deu errado, para a gente conseguir encontrar padrões para tentar melhorar o tratamento. Eu dei uma palestra no final de semana falando sobre exercício físico e diabetes, e eu falei, além de vocês terem que entender sobre vários assuntos ao mesmo tempo, vocês têm que ter o poder, né, de prever o futuro. Entender o que pode vir a acontecer, de acordo com o contexto atual. Então, essa previsibilidade, eu falo entre aspas, brincando, né, que vocês precisam, além de tudo, vocês precisam prever o futuro, é exatamente porque a gente precisa isolar os contextos e entender o que pode vir a acontecer, né? Quantidade de doses de insulina, com hipoglicemia, com hiper, correção, enfim, são várias coisas que podem vir a acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. Só que todo esse processo cansa. Imagina, eu não tenho diabetes, então, para eu sair de casa e sair para correr, é só eu colocar o tênis, meu short, meu top e sair para correr. Agora, quem tem diabetes, antes de pensar em correr, precisa pensar qual foi a última alimentação, qual foi o horário da última alimentação, tinha quanto de carboidrato, eu fiz a contagem correta, eu vou ter que aplicar menos insulina, que horário que eu vou fazer o exercício físico, qual vai ser a intensidade desse exercício físico, eu tô levando carboidrato simples rápido de absorção, eu tô levando o meu celular para verificar no sensor, ou então eu tô levando a ponta de dedo, olha a quantidade de coisa que precisa pensar antes de sair de fato para conseguir correr. Então, entende que é muita coisa ao mesmo tempo, todo santo dia, sem descanso? Então, isso leva a esse estágio. Então, é uma sobrecarga cognitiva muito grande, tá? Então, controlar o diabetes, ter esse manejo do diabetes, não é só aplicar insulina, como muitas pessoas acham. Ah, é só aplicar insulina, é fácil, né? Só aplicar insulina, né? Como se fosse só isso o tratamento, né? Então, o tratamento, além da aplicação de insulina, vai contar carboidrato, decidir a dose ali que vai ser aplicada de acordo com o contexto, né? Monitorar a glicemia. Para quem faz ponta de dedo, no mínimo, são 6 pontas de dedo por dia. Se fizer exercício físico, isso aumenta para 9. Quem não utiliza sensor, né? Quem utiliza sensor fica um tanto mais fácil esse monitoramento da glicemia, né? Então, a gente precisa prever os riscos, como eu falei, prever o futuro, entender o que pode vir a acontecer de acordo com o cenário atual, gerenciar o exercício, o estresse, o sono, o trabalho, a vida pessoal, a vida profissional, né? Então, quem é mãe, quem é mãe mais de um filho, né, tem que gerenciar também ser mãe do outro filho, então isso acaba sobrecarregando bastante, tá? Então, o cérebro interpreta isso como uma ameaça constante, porque você sempre fica em
alerta, você não consegue descansar, você não consegue ficar tranquilo em algum período de tempo, porque você sempre vai estar pensando em como a glicemia vai estar, em a quantidade de insulina ativa, o que eu comi agora, será que vai impactar 3, 4 horas depois, porque tinha muita gordura ou não? Enfim, o medo de ter uma hipoglicemia noturna. Eu percebo que é muita coisa. Então, o cérebro, ele fica em estado de alerta o tempo todo, e ele interpreta isso como uma ameaça constante. Ou seja, o resultado disso é um aumento considerável de cortisol. Um aumento considerável de cortisol, e eu já falei aqui o que o cortisol ele proporciona no nosso corpo, que é um hormônio contrarregulador à ação da insulina. Então, isso vai fazer o quê? Vai deixar essa insulina mais lenta, tá? E o cortisol vai aumentar a glicemia, vai deixar a resistência da ação da insulina maior, vai aumentar a fome, vai diminuir a paciência, vai aumentar a culpa. E o ciclo está formado, né? Porque quanto mais eu me esforço, mais eu me sinto cansado. Menos eu consigo, mais eu me culpo. Então, isso fica assim, ó. E aí vem o medo do quê? Das complicações, do futuro, da perspectiva de vida, né? Então, a gente precisa, novamente, entender que esse pilar é super importante, que a gente precisa dar essa importância, porque realmente é algo que vai impactando e normalmente é silencioso. Quando a pessoa consegue pedir ajuda, ou então não consegue mais sair desse estágio, é porque já chegou num nível muito mais alarmante. Então, é muito importante, tanto para vocês, mães pâncreas que estão aqui, para olhar e identificar isso no filho de vocês, e também para olhar para vocês e saber identificar isso que vocês estão passando. Isso é importante, tá? Porque ainda mais é que a Dalgisa não está aqui. A Dalgisa abriu o diagnóstico do filho dela um mês e meio, tá? Então é bem recente o diagnóstico, 12 aninhos. Mas olha só como uma vida muda literalmente de um dia para o outro. Né? Então é importante. Então é importante saber identificar exatamente esse ciclo e pedir ajuda. Saber identificar é o mais importante, tá? Porque aí você vai conseguir identificar, vai entender que realmente é algo que precisa ser trabalhado e precisa de ajuda, tá? Como que eu consigo identificar isso no dia a dia, na rotina, né? Porque tem muitas crianças, tem muitos adolescentes que acabam não verbalizando, não falando isso, e aí vocês vão ter que entender aos pouquinhos, né? Como que isso tá afetando de fato. Ou então até mesmo você está vivendo no piloto automático, nem sabia que esse termo existia, achava que era normal, e olha só, né, está passando por um momento difícil em relação ao tratamento. Então, como que você consegue identificar isso no dia a dia? Tá? Isso aqui todo o material, toda a aula foi baseada no material, eu posso até divulgar esse material lá no grupo para quem está inscrito, tá? É da Associação Americana de Diabetes, tá? E aí, eles trouxeram estas informações para que a gente consiga identificar isso no dia a dia, tá? Então, pessoas que param de medir porque não quer ver o resultado, porque é indiferente, tá? Se ver o resultado é pior, porque tem medo de ver o resultado e ver que realmente está muito alta, e aí você percebe que não está funcionando mais. Eu tive uma paciente que parou de diabetes tipo 2. Simplesmente parou de aplicar insulina e parou de verificar a glicemia. Parou. E cansou e desistiu do tratamento. E por quê? Porque estava passando por esse momento, né? Quando eu cheguei até ela tinha passado por esse momento, e quando a gente chegou, a gente arrumou a casa, né? Deixou tudo bonitinho para que ela conseguisse recuperar todo o tratamento dela. Mas quando ela me contou a história dela, ela ficou sem verificar a glicemia dela por 2 anos seguidos. Imagina o que é não verificar, porque tinha pavor, tinha ansiedade, tinha desespero de ver o valor da glicemia, não sabia mais o que fazer, por mais que ela aplicasse insulina e tomasse um monte de medicamento, não estava funcionando, a glicada dela só aumentava, e mesmo para quem tem a glicada abaixo de 7, é muito difícil conseguir manter, e é um peso enorme conseguir manter.
Quando sobe um pouquinho, é pior ainda, porque se sente cada vez mais culpado, se sente cada vez mais insuficiente e incapaz. 2 anos sem verificar a glicemia dela, 2 anos sem aplicar insulina, que ela era DM2, que já fazia aplicação de insulina. Resultado, 2 infartos, com 43 anos. Tá? 43 anos, complicação do diabetes, enfim. Graças a Deus deu tudo certo, ela tá bem. A gente fez toda a reabilitação cardíaca dela e, enfim, voltou para o tratamento, né? Hoje a glicada dela, que antes era 12,7, a gente conseguiu reduzir para 7%, tá? E aí depois a gente conseguiu reduzir para 7%. Então foi ótimo. Ela viveu novamente, né? Teve uma outra vida. Teve 2 infartos, sobreviveu aos 2 infartos, e aí Deus decidiu aí dar uma terceira vida aí para ela, e ela aproveitou. Dessa vez ela aproveitou e, enfim, tá bem melhor, enfim, fazendo exercício físico, cuidando da alimentação, verificando glicemia, utilizando sensor de glicose. Então, realmente foi uma virada de chave e realmente, graças a Deus, a gente conseguiu identificar isso e acolhê-la da melhor forma possível, tá? Então, novamente, parar de medir porque tem medo, tem pavor de ver o resultado, acha que é indiferente, pular doses propositalmente, não aplicar dose de insulina, porque está naquele efeito, mesmo se eu aplicar não está fazendo efeito, não está dando resultado, né? Comer escondido ou sem pensar, essa compulsão. Eu tive um relato de uma pessoa no meio de uma das aulas no Instagram, no meio das lives, que em determinado momento do diagnóstico dela, ela escondia dos pais que ela escondia leite em pó e colocava no guarda-roupa e comia escondido leite em pó, tá? Então, assim, é um estágio, enfim, desesperador, né? Enfim, estava restritivo demais o tratamento dela em relação à alimentação, mas ela acabava comendo ali escondido ou sem pensar no que poderia acontecer, tá? Evitar consulta e profissional, ter o medo de ir no profissional de saúde e levar bronca, porque normalmente é isso que vai acontecer. Acho que a pessoa é a culpada de tudo, enfim, que ela é incapaz. Eu tenho vários relatos de vários pacientes que tiveram uma experiência muito ruim de voltar para o antigo profissional de saúde com uma glicada mais alta para um momento difícil de vida, né? E realmente impactar. Então, evita, tem vergonha de voltar, tem medo de voltar, e aí acaba deixando o tratamento, deixando. Tá? Então, isso é muito triste, porque o profissional ele precisa acolher, ele precisa entender o que o paciente está passando, como que ele está lidando com as emoções, como que está o tratamento na saúde emocional dele. Então, isso é muito importante, isso é muito positivo, tá? Para a gente conseguir identificar essas tendências, né? Sentir raiva da rotina do diabetes, isso aqui é muito clássico, tá? Sentir raiva, descontar todas as emoções em cima do diagnóstico, tá? Sentir que não adianta tentar, que nada funciona, que vou ter complicação mesmo, que, enfim, toda essa luta e essa revolta, né, em relação ao diagnóstico. E se você está passando por isso agora, eu queria te perguntar o que pode estar acontecendo hoje contigo, se é uma da tua realidade, né? Se você está evitando medir a glicemia, verificar a glicemia, se você tem raiva do diabetes, se você está cansado de tentar, ou se você está passando por tudo isso. Tá? Aqui é um lugar de acolhimento, de escuta, aqui ninguém vai te julgar ou algo do tipo. É mais para a gente poder se ajudar, se acolher, se abraçar, entender que isso é um período e que isso não é algo fixo, e sim é algo passageiro que vai passar e que vai melhorar. Mas você precisa ter pessoas que possam te ajudar a sair dessa, porque é possível, tá? Então, se você estiver passando por algum desses aqui, comenta, me chama no privado, pode me chamar no privado, a gente conversa, eu tento te ajudar da melhor forma possível, tá? Mas é importante fazer essa reflexão, pensar nisso tudo que eu estou te falando, para que a gente consiga melhorar este teu momento de tratamento, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu beber água, pausa para água, que eu tô falando bastante hoje.
Olha lá. Como a gente está indo para a segunda parte da aula, tá? E agora a gente vai falar. Então, a gente já fez a definição do que é o diabetes de estresse. A gente entendeu por que isso acontece, como identificar isso no dia a dia. E agora, a quarta parte, né? Então, definição, por que acontece, como identificar, e agora, o que eu faço? Eu sei o que é, eu sei por que acontece, eu identifiquei no meu dia a dia, e o que eu posso fazer para melhorar? Então, olha só, como se cuidar, né, sem se perder nesse controle todo, sem se perder nessas demandas todas, né? Ai, eu acho que, peraí, eu tenho algo para mostrar para vocês ainda aqui. Deixa eu ver se aqui... Não, é ali mesmo. Desculpa, gente. É muita arvrinha aqui. Eu pensava que eu tinha deixado nesse tópico. É aqui, eu acho. Deixa eu ler a mensagem aqui que foi colocada no chat. Meu filho tem 4 anos de diagnóstico e em todo esse tempo nenhum profissional de saúde falou sobre esses pontos. A sorte é que essa barra a mãe segura e tenta não passar para o filho. Sou nutri, estudo muito sobre o tema, mas é puxado. Com certeza, Mariana, você como profissional de saúde entende, né, da importância disso tudo. Eu acho que quanto mais você puder estudar sobre o diabetes e passar isso para o teu filho, vai ser a melhor base. Eu sempre falo para as mães pâncreas, quanto mais você estudar, quanto mais você souber, você vai construir uma base muito sólida para que quando ele for adulto, ele consiga ser autônomo no tratamento dele. Então, isso é super importante. Infelizmente, não é a realidade só do Brasil, tá? São poucos os profissionais que conseguem ir além da parte clínica e superficial, né? Poucos têm um contato mais próximo, identifica isso como um pilar fundamental para o tratamento, e realmente, se o nosso emocional não estiver bem, nada vai funcionar. O nosso emocional, ele manda em tudo, em tudo. Então, é muito importante conhecer isso, tá? Porque é algo muito significativo. Quando eu faço o mapeamento estratégico da glicada, a gente analisa a parte emocional. E aí eu pergunto, de 0 a 10, quanto que a pessoa se sente sozinha no tratamento dele. Eu fiz essa pergunta para um adolescente de 12 anos, semana passada. E estavam os pais ali na consulta também, né? E aí ele respondeu 0, a nota mínima. E os pais não tinham nem noção disso. Olha só, a gente já conseguiu identificar como que ele se sente em relação ao tratamento. Né? Então, foi uma virada de chave, foi uma possibilidade. Então, analisar todos os pilares do tratamento é muito importante para que a gente tenha uma eficiência significativa nisso. Muito significativa. Tá? Então, muitas vezes o adolescente, né, a criança, ela se sente acuada de falar. Ainda bem que ele abriu o coração dele e pôde falar de forma sincera ali, como que ele estava se sentindo em relação ao tratamento dele. 12 aninhos, né? Tá entrando na fase da pré-adolescência, da puberdade, então está passando por um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Tem 5 anos de diagnóstico também. Então, é bem puxado, é uma barra bem, bem grande, tá? Então, como que a gente se cuida, né, sem se perder durante esse controle todo, tá? Então, primeiro de tudo, é importante, o primeiro princípio que a gente tem gente, deixa eu só ver um negócio aqui, eu falei de tudo aqui, né? Falei. Eu pensava que eu não tinha falado. Tá. O primeiro de tudo é tirar o diabetes do modo 24 horas por dia. Nossa, Johanna, isso é possível? Como assim isso é possível? Me ensina, né? Então, aqui, ó. Primeiro de tudo, você não precisa melhorar tudo de uma única vez. Isso é humanamente impossível. Então, a gente vai melhorando um pilar, uma estratégia, um detalhe por vez. Porque se a gente quiser realmente arrumar tudo de uma vez só, fica muito mais difícil.
E aí, o que acontece? A frustração por não conseguir, tá? Então, novamente, você não precisa melhorar tudo de uma única vez, tá? Você precisa reduzir aos poucos o peso do tratamento no teu dia a dia, tá? Então, quando você começa a apagar os incêndios pelos focos e não tudo de uma vez só, fica mais fácil. Apagar os incêndios por regiões, não apagar de uma vez só. Vai ficar muito mais fácil de conter esse incêndio todo. Eu tenho aqui uma tabela que eu preparei para vocês. Eu vou tentar aumentar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Me passa esse feedback no chat se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Eu aumentei bem. Não sei se isso é possível, mas dá um zoom na tela que vocês conseguem enxergar, tá bom? Bom, vamos lá falar sobre essa tabela, então. Vamos pensar. O objetivo primário, reduzir, então, a carga mental, que eu falei ali para vocês, a sobrecarga mental. Então, simplificar a monitorização. Em vez de medir, por exemplo, 8 vezes, para quem tem principalmente, vamos pensar em uma pessoa com diabetes tipo 2, tá? 8 vezes por dia, medir 3 estratégicos, tá? Por 3 dias, para ir amenizando, para quem tem diabetes tipo 2, tá? Reduzir a culpa, né? Remover o julgamento da glicemia, ver um valor de glicemia e já se sentir culpado, frustrado, se sentir incapaz. Toda vez que você verificar o valor da glicemia, substituir o errei por o que o meu corpo está me mostrando. Porque o valor da glicemia nada mais é do que a quantidade de glicose que você tem ali no momento. E é muito importante entender o que o meu corpo está me mostrando. O que eu vou precisar fazer a partir desse resultado. Não é pensar, nossa, eu errei. E sim, como que eu posso melhorar? Como que eu posso sair dessa situação da melhor forma possível? É essa mudança de mindset, tá? Aqui, ó, recuperar a capacidade. Então, a gente precisa uma ação prática de micro vitórias diárias. A gente se cobra tanto para acertar sempre. É uma pressão imensa de acertar todo santo dia, 24 horas por dia, que a gente se culpa muito quando erra uma única vez. Então, por exemplo, uma tarefa de autocuidado por dia, né? Se hidratar mais, beber mais quantidade de água, caminhar 10 minutos por dia, verificar, corrigir, fazer o que precisa ser feito. Isso vai ajudando aí a diminuir essa sobrecarga, tá? Importante conseguir regular a emoção. Como que a gente regula a emoção? Nomeando o sentimento. A gente vai entender como a gente está se sentindo quando a gente consegue identificar aquele sentimento. Quando a gente consegue identificar o sentimento, fica muito mais fácil da gente conseguir lidar com ele. Quando é algo desconhecido, a gente realmente fica muito desesperado. Por que a ansiedade é muito ruim? Porque você está tranquilo e do nada alguma coisa te desequilibra, né? Vem algum gatilho, acontece alguma coisa que você não estava esperando, que você não tem conhecimento sobre, isso te desestabiliza, tá? Então, não está fácil, mas eu estou aqui, eu estou tentando. Então, isso é um bom exercício, tá? E quando, por exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? Quando a glicemia subir, ao invés de você pensar, nossa, eu estraguei tudo, como eu errei, nossa, eu poderia ter sido melhor na contagem de carboidrato, ou então, nossa, sabe todos esses sentimentos ruins, todo esse sentimento de culpa, de se inferiorizar, de se sentir incapaz, ao invés de você pensar nisso, eu estraguei tudo, dizer, meu corpo está me pedindo um ajuste. Eu respondo, eu não estou apontando nada, eu preciso ajustar o que meu corpo está pedindo. Como eu falei, quando você tira o peso do valor da glicemia e entende que aquele valor é algo que não significa que você estragou tudo, até porque o valor de glicemia é uma fotografia do momento, não é uma fotografia de algo fixo para sempre. Eu quero que vocês entendam isso. O valor de glicemia atual de vocês não representa
todo o tratamento de vocês e todo o esforço de vocês. Não representa anos de diagnóstico, não representa anos de conhecimento. O valor de glicemia atual é apenas uma fotografia do momento que você está, a quantidade de glicose no seu sangue agora. E isso não diminui toda a tua trajetória, isso não diminui todo o teu esforço, não diminui toda a tua entrega para a melhora do teu tratamento. A gente se culpa muito, a gente se pesa, a gente coloca um peso muito grande no valor de glicemia atual que não determina o amanhã, não determina o futuro. Isso não é para sempre, uma hiperglicemia de 300. É um momento, é momentâneo. Você vai sair daquilo. Como? Aplicando insulina, fazendo exercício físico. É momentâneo. E a gente aprende com cada valor de glicemia. Cada valor de glicemia tem uma aprendizagem por trás, porque a gente vai entender qual estratégia que funcionou da melhor maneira possível. Não utilize o valor da glicemia como o destino final, como se fosse aquilo ali, só. Não, porque é momentâneo. Daqui a 15 minutos, o valor dessa glicemia vai mudar. Daqui a 5 minutos, essa glicemia já saiu desse valor. Tá? Então, isso é muito importante. Não tratar uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, como algo fixo do teu tratamento, e sim como algo transitório, é um ajuste que você precisa fazer, é uma correção, ou de insulina, ou com carboidrato simples de rápida absorção. Não defina o teu tratamento por conta de um valor de glicemia, tá? Não defina teu esforço, não defina tua trajetória dentro do teu diagnóstico. Isso é muito importante. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, a nossa conclusão. Cadê a conclusão? Aqui, a nossa conclusão, né? Você não tem que dar conta sozinho. Existem outras pessoas que podem te ajudar, que podem te ouvir, podem te ajudar de outras formas. Te ouvindo, te orientando, desabafando, né? Fazendo você dar risada, enfim, te levando para sair para outros lugares, entendendo, te acolhendo. Procure profissionais que possam ter esse cuidado, que possam olhar a tua glicemia além da tua glicemia, que possam olhar o teu tratamento além de um exame de sangue, além de um valor de glicemia atual, transitório. Isso é importante, tá? Eu quero saber se alguém quer dividir algo que já passou no tratamento, que foi realmente difícil, um momento difícil no tratamento, que já superou, então está passando por esse momento difícil. Fica à vontade para abrir o microfone e compartilhar. Acredito que isso possa ajudar outras pessoas, tá? Mas é interessante, tá? É interessante. Ou então comentar aqui no chat, se você já passou por algo parecido. A publicação que eu falei que eu fiz ontem gerou uma repercussão muito grande, com muitos relatos super importantes. E é um ato de coragem você poder compartilhar como você está se sentindo, reconhecer esse sentimento, reconhecer que isso existe. Isso está na ADA, pessoal. A ADA é a nossa maior referência em relação a diretriz de diabetes, né? Então, a ADA significa Associação Americana de Diabetes. É a nossa maior referência, onde os estudos estão mais atualizados, enfim. Então, tá lá e a gente precisa utilizar desse conhecimento para melhorar o tratamento, entender que realmente é difícil, não é fácil, são várias decisões, são várias condutas, é realmente muito pesado. E você precisa dividir esse peso com outras pessoas para que a gente consiga te ajudar da melhor forma. Então, eu fiz essa aula hoje para chamar a atenção para esse tema que é tão importante e que é pouco falado. E eu acho que, enfim, quem estava aqui não conhecia, como eu perguntei anteriormente, né? E eu acredito que se eu puder ajudar de alguma forma em relação a isso, acho que eu já fiz a minha parte com essa aula de hoje, tá bom? Eu quero finalizar falando o seguinte: se você não é cadastrado nessa aula, se cadastre para você fazer parte do grupo do WhatsApp, para que você receba esse material, para que você possa estudar, tirar dúvida, tá bom? Então isso é importante. Se você conhece alguém que tenha diabetes, envie o link para a pessoa, para ela se cadastrar e ter acesso a esse momento de troca
com um profissional de saúde, 1 hora da semana. A gente tem isso aqui, ó, de forma gratuita, uma informação segura, uma informação de qualidade com um profissional de saúde, tá bom? Então vai ser um prazer poder ter mais pessoas aqui para a gente compartilhar mais ainda informações. O link da inscrição é esse aqui, que vai junto com o material. Agora, se você quer entender e quer melhorar o teu tratamento, mas não sabe por onde começar, não sabe o que você está fazendo certo, o que você está fazendo que está dando errado, eu sugiro que você preencha e faça a inscrição para o mapeamento estratégico da glicada. Atualmente, ele é específico para as pessoas com diabetes tipo 1. É importante deixar claro, tá bom? E aí você pode concorrer a esse mapeamento. Esse mapeamento, a gente vai fazer uma análise dos 7 pilares do tratamento e vai entender o que pode ser aperfeiçoado, o que pode manter e o que dá mais ainda para melhorar. Tá? Então, é muito importante porque você vai ter essa resposta, você vai ter esse autoconhecimento e a gente vai te entregar um plano de ação também. E é totalmente gratuito. Então, eu não consigo atender todas as pessoas. Então, é por isso que você se cadastra, a gente vai analisar as suas respostas e a gente vai analisar, ver se faz sentido, né? E a gente te chama para fazer o agendamento. Então, é importante concorrer a esse mapeamento, tá bom? Então, se fizer sentido para ti, se você quiser entender como que está o teu tratamento, eu sugiro muito que você faça um mapeamento estratégico da glicada, para que você consiga alcançar a glicada abaixo de 7%. Eu queria, de coração, agradecer a cada um de vocês aqui hoje. É um tema delicado, é um tema difícil, que muitas pessoas, diferentemente da semana passada, que houve muita troca, várias pessoas entraram, conversaram, abriram o microfone, mostraram a câmera, tiraram dúvidas. É uma aula que realmente toca um pouco na ferida, e é importante fazer essa reflexão, é importante que vocês façam essa reflexão, entendam o momento do tratamento de vocês e peçam ajuda. Se eu conseguir te ajudar um pouquinho hoje, a minha consciência está tranquila, eu fiz o meu trabalho, que era o intuito, tá bom? Se quiser entender um pouquinho mais sobre o tema, tem a minha publicação no Instagram, e também para quem faz parte do grupo WhatsApp, eu vou mandar esse documento lá no grupo, tá bom? Uma ótima terça-feira, uma ótima noite de terça-feira, uma ótima semana. Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, tá bom? Um beijo, boas glicemias e qualquer dúvida, me manda mensagem lá no privado, que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Um beijo, boa noite. Até mais, gente.